Vamos então fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, o nosso Mestre Maior. Ah, Jesus, como somos gratos por tudo que você faz por nós, pela companhia, pela amizade, pelo carinho. Obrigado, Jesus, por tantos ensinamentos. E hoje veremos uma parábola que você deixou, uma historinha aparentemente tão simples, que você deixou há 2000 anos. E do trigo. Então, tanta gente chegando aí, depois a gente vai falar. Fabi, Boiane, Landinha, tudo bom, Landinha? Todos vocês que estão nos acompanhando, a nossa gratidão. Boa noite, Áurea. Então, vamos falar um pouquinho sobre a parábola do joio e do trigo. Só que, para falarmos da parábola do joio e do trigo, nós vamos tecer uma série de comentários, buscar uma série de coisas, de detalhes, porque a parábola não é para ser apenas lida. Não, nós temos que compreender tudo que está por detrás dessas parábolas. Então, na parábola do joio e do trigo não vai ser diferente. Então, vamos ver o que Jesus quis nos dizer. Porque Jesus nos ensina para a vida toda, para toda a caminhada, né? Não é um Jesus que se restringe aos aspectos religiosos. Não. É também, mas não só. Muitos veem Jesus trancado dentro de uma igreja, de um templo, de um centro. Não, Jesus é para a vida como um todo. E as parábolas dele devem nos remeter aos episódios com os quais nos defrontamos em todos os instantes da nossa vida, da nossa caminhada. É a convivência com os outros, é a educação, o trabalho diário, o trânsito, em tudo, rigorosamente tudo. Jesus precisa estar conosco. Então, é uma tarefa que nós temos feito já há um bom tempo, é divulgar um Jesus na atualidade. Um Jesus nos dias de hoje, para situações dos dias de hoje. Então, esse é o nosso objetivo. Então, nós vamos fazer uma série de comentários com o objetivo de ilustrar e aí tirarmos o melhor proveito que podemos tirar da parábola do joio e do trigo. Vamos lá. A terra. A terra não é um paraíso. Não é um paraíso. Até porque não somos anjos, né? Pelo menos por enquanto. Chegaremos no futuro a atingir a condição de anjo. Mas por enquanto ninguém é anjo. A terra não é, portanto, um local para felicidade plena, felicidade absoluta. Não existe isso, não tem como. A terra ainda é, e a doutrina nos mostra isso de uma maneira tão bonita, para nos dar um ânimo nessa caminhada, buscar ser um melhor a cada novo dia. A terra ainda é um mundo de expiação e provas. Estamos caminhando para uma outra fase,
que é o mundo de regeneração. Mas expiação e provas está aí, em todos os instantes. Expiação e provas. Precisamos ter uma visão mais ampla. Até nós que somos espíritas, precisamos abrir essa visão do que vem a ser expiação e provas. Uma visão tanto no aspecto espiritual, aqui internamente, como também no aspecto material, no nosso dia a dia, em todos os locais, em todas as situações. Expiação. Vamos começar por ela. O que é expiação? Expiação é purgar as falhas, purgar os equívocos que ainda estamos praticando, passar pela dor, pelo sofrimento, pelas consequências do que fizemos e não fizemos bem feito, passar pelas consequências daquilo que não fizemos e deveríamos ter feito, isso também gera consequências. E aí, a expiação é para tirar, tenhamos a oportunidade de passar pelas consequências daquilo que fizemos, não devíamos ter feito, ou não fizemos e devíamos ter feito. E isso gera trabalho, esforço. Então, passar pela expiação é trabalhar, é se esforçar, é superar aquilo que ainda nos incomoda tanto. E, falando em expiação, também vamos ver os dois aspectos. Primeiro, o aspecto espiritual. A expiação no que se refere ao espírito. A nova encarnação que temos. A cada nova existência é um novo aprendizado. Ninguém nasce sabendo tudo, Se tivéssemos a ideia da unicidade de existências, ou seja, uma única vida, eu vou aprender tudo, vou ser responsabilizado pelo bem e pelo mal que eu fiz numa única existência, é simplesmente um absurdo. Por quê? Porque nós não aprendemos tanto e erramos muito ainda e já tivemos tantas existências. Portanto, expiar é ter a nova oportunidade através de uma nova encarnação para termos um novo aprendizado e corrigir os equívocos anteriores. Cometemos tantos equívocos. Nesta presente caminhada, quem não comete equívocos? Todos nós. Se não corrigirmos nesta mesma existência, nesta mesma caminhada, viremos em outras para corrigirmos aquilo que fizemos de forma equivocada. Não passamos, por exemplo, por situações de ódio, de agressões, de desentendimentos, a questão do egoísmo, da ignorância. Então, estamos aí, na presente existência, passando pela expiação para corrigir, carregarmos uma quantidade menor de equívocos para a caminhada seguinte. Termos um plantio melhor nessa, para que a colheita futura também seja melhor. Mas falamos de expiação rapidamente, óbvio, com relação à parte espiritual, mas também à parte material. Nós expiamos os nossos equívocos, as nossas falhas, aquilo que não fizemos de certo. Então, por exemplo, na expiação no que se refere à parte material, as dificuldades em razão da irresponsabilidade anterior, na presente, desvios de conduta. Estamos na empresa, temos desvios de conduta. De repente, uma prisão, em razão das agressões, dos furtos que cometemos. Precisamos passar pela expiação, pela dor, em razão, por exemplo, do despreparo, do desinteresse. Quantas pessoas caminham pela vida sem procurar um preparo melhor? Estar preparada de uma forma que possa produzir de uma maneira mais séria, uma condição melhor, um produto melhor acabado. Mas desinteresse eu faço de qualquer jeito. Então, vai ter que corrigir em algum momento. Uma demissão da empresa em razão da desqualificação, isso é expiação. Está padecendo, está sem seu salário, sem a possibilidade de suprir as necessidades da sua família, dificuldades com a falta desse necessário, portanto, que aí vai nos trazer fome.
estamos sofrendo consequências daquilo que fizemos. Então, se temos a expiação do ponto de vista espiritual, também temos do ponto de vista material. Nós falamos que a terra é local de expiação e provas. Provas, o que vem a ser? Experiências que mostram a realização de um aprendizado ou não. Aprendemos ou não? Nós temos as provas. Época da escola. Passávamos todos os dias na aula. E, de vez em quando, prova. Hoje é dia de prova. Para fazer o quê? Medir o quê? De que forma nós aprendemos ou não aprendemos, né? Então as provas estão aí. São oportunidades de se autoafirmar. Aprendi, estou seguindo melhor. Então, as provas também vamos analisar em espiritual e do ponto de vista material. Espiritual é o próprio ser mostrando a si mesmo que houve um determinado aprendizado. Olha, eu era tão invejoso, eu era tão agressivo, eu era tão isso, tão aquilo, agora já estou conseguindo ficar melhor. Olha, aprendi, estou passando pelas provas para entender que valeu a pena um sofrimento anterior, por exemplo. Do ponto de vista espiritual, mostrar que fui capaz de superar alguma dificuldade, alguma deficiência. Consegui mostrar a mim mesmo que eu realmente me encontro em evolução, em crescimento. Então, do ponto de vista espiritual, está aí as provas, permitindo a nós avaliarmos como aprendemos ou não. Se repetimos de ano ou não. Se passamos ou não. Então, prova do ponto de vista espiritual é isso. E do ponto de vista material, será que eu fui capaz de exercer com habilidade a minha profissão? Será que eu me dediquei? Será que eu conheço de fato aquilo que eu estou pretendendo executar, a minha profissão, a tarefa que me cabe? Será que eu consigo levar adiante uma empreitada? Me dispus a fazer tal coisa. Será que eu agarro firme essa decisão? Ou será que eu vacilo? Logo na primeira dificuldade, desanimo. Será que eu não aprendi ainda a ser perseverante? Será que eu larguei um curso no meio do caminho? Desanimei? Não estou mais afim. São provas, né? Será que eu estou buscando realizar novas conquistas? Atingir objetivos que eu tracei para mim mesmo? Às vezes não, mas são provas. Sabemos ainda que a Terra é o local onde predomina o mal. Todo mundo tem consciência disso, né? Onde predomina o equívoco, onde predomina a falha, onde predomina a imperfeição. E nós que estamos aqui na Terra, o objetivo de todos nós é evoluirmos, progredirmos. Esse é o caminho. Entretanto, nós sabemos que a Terra é especialista em nos oferecer seduções, desvios. E como oferece desvios? É o poder, é o dinheiro, é a fama, são os prazeres, os vícios, seduções que, aceitas por nós, normalmente, né, muitas delas, em razão do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso desinteresse pelo melhor. Então, a vida oferece essas seduções, a terra oferece. Em outras palavras, nossa mente, o nosso coração, as nossas ações podem se tornar terra fértil para que essas más sementes se instalem dentro de nós e germinem. Mas e agora? Eu dei espaço, deixei dentro de mim essas seduções todas, o vício, a preguiça, instalou em mim, e agora? Quem é o culpado? Eu. Se instalei, que trate de desinstalar. É o caminho, né? Então,
A parábola que Jesus nos deixou, joio e trigo. Precisamos entender o que vem a ser o joio e o que vem a ser o trigo. Joio. Joio é a semente que produz os grãos que alimentarão o homem através do alimento, né? Pão que nós temos aí. Então é o trigo produzindo para nós. É a boa semente. E temos o joio. O que é o joio? Joio é uma erva daninha que se parece com o trigo. Ela fica camuflada. Parece o trigo, mas é o joio. E que se desenvolve no meio do trigo. E apenas se consegue ver a diferença real entre o joio e o trigo quando eles já estão crescidos. Até muda a coloração e percebemos que no joio a espiga é vazia. Vou mostrar para vocês, espero que dê para ver, o joio e o trigo. Olha como eles são bem parecidinhos. Só que depois, amadurecendo, eles mudam de cor. E o joio, a espiga dele é vazia, é morta, é inútil. Portanto, já começamos a entender a diferença do joio para o trigo. Olha Jesus onde foi buscar, hein? Olha a sabedoria dele. Vamos lá. Joio e trigo. Acontece na vida, na nossa vida. Em todos os instantes nós estamos vivendo momentos de joio e momentos de trigo, né? Ou seja, encontramos ações, realizações infelizes, mas também encontramos realizações sublimes, maravilhosas. Então nós mesclamos no nosso dia a dia produções boas, que é o trigo, e produções inúteis, que é o joio. Então que a gente preste bem atenção. Por quê? Porque nós temos que nos preocupar com o trigo e descartar o joio. Há aqueles que caminham de forma cega pela vida e acolhem as más sementes com naturalidade. Acolhem todo tipo de joio durante a sua caminhada. Isso é muito visível, né? É fácil de perceber as pessoas que não se interessam em absolutamente nada. Têm uma conduta triste, caminham de uma forma tão equivocada, aceitam sugestões equivocadas de todos os lados, não se preocupam com aquilo que estão colocando nesse terreno interior. Portanto, admitem o joio com uma naturalidade incrível e se sentem felizes, porque não se interessam com nada. Tem lá o joio, tanto faz, não tem problema nenhum. São pessoas, portanto, que caminham pela vida de forma muito leviana. Só que tanto materialmente como espiritualmente também. Materialmente, são aqueles que não ligam para nada. Está desempregado, está empregado, se tem, tem, se não tem, não tem. Espiritualmente, mesma coisa. Se encontrou a paz, tá bom. Se não encontrou, tá bom do mesmo jeito. Então são pessoas que não conseguem se encontrar porque não ficam observando que tipo de plantação fazem aqui dentro. Com certeza, muitos de vocês mentalmente já identificaram aí uma pessoa, duas, que infelizmente, né, caminham dessa forma. Se existem esses levianos, há também aqueles que batalham internamente na busca de modificar-se. Aqueles que têm vontade, aqueles que querem ficar melhor, querem que o dia de hoje seja melhor que o de ontem e que o de amanhã seja melhor que o de hoje. São as pessoas inquietas, são as pessoas que estudam, são as pessoas que pensam, questionam e em meio às más sementes que todo mundo encontra no caminho, porque é uma fartura. Más sementes, desvios, tem um monte aí, né? Que todo mundo enconra pelo caminho. Essas pessoas vão buscando novas sementes. Sementes que vão lhe permitir
descobrir um novo rumo para as suas vidas. Vocês que nos ouvem, passaram por isso, estão passando por isso, nós estamos passando por isso. No passado, talvez não ligássemos para nada. Ah, o joio, tá bom o joio, não tem problema. De repente, queremos o melhor, fazer o melhor, mas não conseguimos fazer de um instante para outro. Ah, o melhor é como subir uma escada, é degrau a degrau. E nós, todos nós que estamos aqui, estamos fazendo isso. Estamos buscando sementes melhores a cada novo instante, para que o plantio seja cada vez melhor. Isso a doutrina nos chama atenção, né? Quando ela fala, por exemplo, em reforma íntima, vá se reformando, ou seja, veja que plantio você está fazendo aí dentro, que tipo de semente você tem colocado aí dentro. Então, essas pessoas, e eu entendo que todos que estão aqui, são aqueles que querem se arrumar na vida espiritual, mas na material também. Serem pessoas sérias, dedicadas, que produzem, que amam o que fazem de forma consciente. Tudo isso é tão importante e que nós não vamos mais deixar isso para trás, porque já é patrimônio de cada um de nós. Então, a parábola do trigo e do joio simboliza essa luta ainda feroz entre o bem e o mal. Está dentro de cada um de nós. É uma luta que não termina, não para. É o bem e é o mal. Há momentos em que estamos vinculados ao bem e há momentos em que nos deixamos cair por aquilo que não é bom, né? Mas acontece. É aquela questão do nosso céu e do nosso inferno interior, que já falamos em outras oportunidades. Cada um de nós carrega um céu e um inferno aqui dentro. Então, vamos fazer a leitura da parábola, mas preste bem atenção em tudo, né? Não deixe escapar nenhum detalhe, porque depois nós vamos comentar trechos a trechos e vamos ver quanta coisa Jesus nos deixou nesse ensinamento, tá? Vamos lá. Está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Vamos lá. Propôs-lhes Jesus outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O inimigo fez isso e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E aí nós vimos que eles são muito parecidos, né? Imagina tirar um joio do meio de uma plantação de trigo de vários hectares. É impossível, não tem como, né? Continuando. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então o joio misturado? E ele disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancar o joio? Porém ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. São tão parecidos. Eu estou arrancando o joio, de repente arranco também o trigo junto com o joio. E ele disse: Deixai então crescer ambos, o joio e o trigo, juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio. Lembra que eu falei que o joio, quando vai amadurecendo o joio e o trigo, ele até de cor muda. Aí fica fácil arrancar o joio. Então, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntei
ajuntai-o no meu celeiro. Por que celeiro? Porque o trigo alimenta. O trigo é importante. Então, nós vamos analisar essa parábola, trecho por trecho. Então, como dissemos antes, essa parábola representa a luta existente entre o bem e o mal, comum ainda no mundo em que nos encontramos, expiação e provas. Onde é que está esse bem, onde que está esse mal? Quem produz o bem, quem produz o mal? É algo que surge do exterior e vem para dentro de nós, sem autorização nossa? Vamos ver um pouquinho adiante. Então agora nós vamos narrar trechos da parábola e comentar esse trecho e passamos para o trecho seguinte. Ele começa assim: o reino dos céus é semelhante... O que é reino dos céus? Nós falamos, né? Reino dos céus. Não existe aquele local demarcado, cerca elétrica, portaria, São Pedro tomando conta da entrada. Isso é ultrapassado. Então, o reino dos céus é a serenidade aqui dentro. É a paz, é a alegria. Inclusive nos relacionamentos humanos. Em todos os locais, no ambiente de trabalho, na escola, na rua, no trânsito. A gente tem que construir o reino dos céus em todos os locais, né? Então, é estar de bem com a vida de relacionamento e a vida interna. Continuando a parábola, ele diz: é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Ao homem que semeia boa semente no seu campo. Em primeiro lugar, quem semeia a semente maravilhosa é Jesus, sem sombra de dúvida. Mas também somos nós, semeando nos vários campos de nossas atividades. Nós temos semeadores nas escolas, nas universidades, dentro dos lares, o pai orientando o filho, a mãe orientando o filho. São semeadores. E o campo, que ele disse? O homem semeia boa semente no seu campo. Campo, primeiro lugar, tem que ser o nosso coração. Esse tem que ser o belo campo. O campo de terra fértil. Lembra quando falamos da parábola do semeador, que saiu a semear? A semente que cai em terra fértil é aquela que produz. Então, nessa parábola de Jesus, esse homem que semeia boa semente no seu campo é aqui dentro, no coração. No lar, entre os amigos, na empresa, na escola, nos templos, na igreja, no centro espírita, em todos os locais. Todos esses locais são campos para semearmos a boa semente. Eu presto tanta atenção, me dedico tanto, por exemplo, ao ensinamento de Jesus, o amor, tal. Mas quando eu vou para a rua, quando estou com os amigos de trabalho, eu tenho vergonha de falar. Aí eu faço de qualquer jeito. Não é assim. Aquilo que somos num ambiente, temos que ser o mesmo em outro ambiente. Senão nos falta a seriedade, a honestidade, né? Então temos que ser iguais. Semear em todos os campos. Todos. Continuando a parábola, ele diz assim: mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo. Vamos lá? Quanto nós ainda dormimos, quanto nós ainda vacilamos, deixamos para depois, caminhamos de forma irresponsável. Ele falou isso, mas não é comigo. Estamos dormindo. E aí ele diz: mas o homem, dormindo, né? Dormindo os homens, nós, dormindo aqui internamente, o inimigo nosso somos nós mesmos. Nós é que somos os inimigos nossos, quando deixamos as coisas acontecerem de qualquer forma, de qualquer jeito. O inimigo chamado preguiça, o inimigo chamado prazeres, o inimigo chamado poder, interesses outros. Inimigo, então, são os nossos defeitos, as nossas mazelas, a falta de foco, a falta de vontade, a nossa irresponsabilidade. É isso que nos faz dormir, ou seja, não acordar, não despertar para o melhor. Outros inimigos
que nos dão força para que fiquemos caídos. São alguns inimigos encarnados e outros desencarnados também. Não basta nós sermos nossos inimigos. Vamos procurar muitas vezes as amizades que não convêm, os pensamentos que só me ligam a inimigos desencarnados. Obsessão. E aí, como é que fica? Eu estou me ligando a isso tudo. Continuo dormindo para o melhor. Quando nós falamos de inimigo desencarnado, uma observação, a questão da obsessão. Nós espíritas, eu vou usar uma palavra aqui, mas em muitos casos se aplica bem. Nós somos sem vergonhas. Por quê? Quando eu faço alguma coisa boa, eu digo, puxa, como eu cresci, nossa, eu já fiz aquilo, não sei o quê. Quando faço algo errado, eu digo, estou obsidiado. Alguém influenciou. Quer dizer, eu não admito que fui eu. Eu admito apenas as coisas boas. Então, a gente ainda é um pouquinho sem vergonha, né? Temos que acordar, sim. Continuando a parábola, ele diz, e esse inimigo semeou o joio no meio do trigo. Ou seja, o que não convém no meio daquilo que convém. Quantos de nós vive semeando o que não convém no meio daquilo que convém? Com facilidade enorme fazemos isso. Semeamos o mal no meio do bem que nós já temos. Semeamos aquilo que é improdutivo no meio daquilo que é produtivo dentro de nós. Olha a bagunça que a gente faz. Semeamos o retrocesso, quando melhor seria o progresso. Semeamos um mal desnecessário, doloroso, tanta coisa, no meio daquilo que é melhor, que nos alimenta, que nos faz crescer. Então nós somos inimigos de nós mesmos. Nós dividimos o nosso reino. Coisas boas, nós trazemos coisas ruins. Dividimos esse reino. Continuando a parábola, ele diz que o inimigo semeou aquilo, né? E diz que retirou-se. E retirou-se. O inimigo. Mas o inimigo somos nós mesmos, né? Quantos ainda, como nós dissemos, atribuem a terceiros as próprias falhas? É a questão do maligno. Isso nós vemos direto na TV, né? Olha, vamos expulsar o maligno, o demônio. Mas parece que eu não tenho responsabilidade nenhuma por aquilo que eu faço de errado. É sempre o demônio? É sempre o diabo? Ou o diabo sou eu, o demônio sou eu, né? O demônio que entendem as outras religiões. Então, não dá para retirar-se aquilo que sou eu mesmo. Temos que entender que nós somos responsáveis. Então, o retirou-se, que está na parábola, poderia significar não admitir a sua própria responsabilidade. Eu me retiro. Não quero admitir. É aquilo que eu falei. Processo obsessivo. Ah, não, eu fiz errado. É alguém que está me obsediando. Eu estou me retirando. Eu estou fugindo da minha responsabilidade. Eu tenho que me modificar. Continuemos a parábola. Diz assim: e quando a erva cresceu e frutificou, também apareceu o joio. Por que apareceu o joio? Porque a nossa terra é um campo propício, é terra fértil. Terra fértil serve para nascer coisas boas, mas serve para nascer o capim, né? O espinheiro, tudo bem. Então a nossa terra aqui dentro, ela é fértil, a gente já está atento, já quer trazer coisas, muitas vezes não analisa, traz qualquer porcaria para dentro e vai germinar. E trazemos tanto o bem como trazemos o mal. Cuidemos então dessa nossa semeadura, porque a colheita, inevitável, inevitável. Se nessa terra fértil eu semeei tomate, eu não vou colher pepino. Se eu semeei espinho, eu não vou colher rosas. Eu semeei só espinhos. Então, a gente precisa prestar muita atenção na semeadura que nós fazemos.
Olha onde a gente está indo parar com a parábola do joio e do trigo. Continuemos. Ele diz assim: e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? É porque não se entende a obra de Deus, como ela funciona. Porque atribuem a Deus a origem do mal, o joio. E Deus não é a origem do mal, de forma nenhuma. Ignoram muitos, nos dias de hoje, século 21, que de Deus vem apenas o bem. O bem não pode fazer o mal. Deus não cria o mal. Ignoram que o mal é um fruto temporário. E a origem desse mal é ainda a nossa imperfeição. Mas estamos evoluindo sempre. Isso é alentador, né? Portanto, o mal que acontece na nossa vida é simplesmente uma experiência que ainda não deu certo. Eu queria plantar coisas melhores no meu coração. Queria plantar o amor. Olha que experiência, eu quero plantar o amor. Mas de repente eu digo, olha, aquele lá eu não consigo amar. Por quê? Porque no plantio do amor, eu coloco determinadas pessoas. Eu sou seletivo para aquele eu ainda não consigo. Então, com aquele, a experiência do amor ainda não deu certo. Mas dará um dia, numa encarnação futura. Aquele que eu não consigo amar, talvez venha como um filho meu, como mãe, como pai. Aí eu vou aprender a amar. Aí a experiência dará certo. Um dia dará sim. Continuemos na parábola. E ele diz: e ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. Esse inimigo é temporário. Nós não nascemos para ter inimigos. Nós nascemos para ter amigos. Sermos amigos, inclusive, de nós mesmos. Então, a origem, esse inimigo, é a nossa imperfeição. Vem da mistura interna do céu que carregamos dentro de nós e desse inferno também. Quando o inimigo mal atua, o nosso lado mal atua, as obras são de dor, de perdição, da vida do dia a dia, do desemprego, da fome, da solidão. Quando eu não consigo ser amigo de ninguém, não consigo abraçar, dizer uma palavra de conforto, como que eu quero estar bem empregado, quero estar cercado de bons amigos? Não dá. Estou semeando aquilo que não presta, né? E os servos disseram, continuando: quereis, pois, que vamos arrancar o joio? E aí vamos entender o que ele quis dizer. Nós temos até a boa vontade de arrancar todo o joio que ainda está em nós, os erros, os equívocos. É por esse motivo que as igrejas estão lotadas. As pessoas estão incomodadas com aquilo que não está bem resolvido, né? Mas já temos capacidade de arrancar o joio? Ainda não. Mal conhecemos o trigo. Ainda não chegou a hora dos dois estarem tão bem evoluídos, tão bem amadurecidos, para a gente identificar o que é um e o que é outro. A evolução material e espiritual é um processo lento e não um acontecimento único. De repente, arrancaremos, se fizermos isso, o que ainda não está bom, o joio, em nós ao longo da caminhada, né? Daí a beleza das reencarnações, porque vamos tirando a cada nova encarnação o que não está bom, o joio que a gente já vai percebendo ao longo dessa caminhada. Seguindo na parábola, porém ele lhes disse: não arranque, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Ambos se parecem, sobretudo quando ainda os dois, joio e trigo, são jovens, em crescimento. O bem, ainda não consolidado em nós, fará confundir as coisas, o bem com o mal. Querer arrancar seria uma enorme confusão. Então temos que conviver joio com trigo. Não dá para arrancar aquilo que é mal. Nós temos que identificar por enquanto. Poderíamos também
nessa tentativa de arrancar o joio, perder o bem que já está dentro de nós. E aí seria lamentável. Poderíamos ficar sem a parcela do bem que já temos. Então, temos que ter um cuidado. Às vezes, muitos têm a vontade de impor aos outros o seu entendimento. Poderia ser uma falta de caridade. Meu amigo, o que a tua religião está pregando está tudo errado. Isso aí é tudo joio. Por quê? Porque seria uma falta de caridade se ele, por exemplo, entendesse que aquilo que a igreja dele pregou é joio, mas também não entendesse que aquilo que eu entendo seja trigo. Ele poderia perder a fé, ficar perdido, né? Então, não poderíamos fazer isso de forma nenhuma. Até porque estamos utilizando critérios próprios, nossos, para ele. Será que eu conheço tanto a verdade do Mestre, a ponto de dizer o que é verdade e o que não é verdade? E na empresa, vamos para o lado material. Utilizamos o nosso entendimento, às vezes, e não o regulamento da empresa. Eu acho que tem que ser feito assim. Você acha. A empresa acha que o melhor é de outra forma. A empresa já calcou em caminhadas de tantos para dizer que aquela é a melhor forma. Mas aí eu vou e digo, não, eu acho. Não, calma, vamos devagar. Continuando a parábola. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Então, deixar os dois crescerem simultaneamente, demonstra a sublime tolerância de Deus, né? Ele talvez pudesse ter a ideia de, puxa vida, arranca logo esse joio, cresça logo, busque o trigo. Então, ele tem essa tolerância em razão da fase na qual nos encontramos. Ele demonstra, portanto, que é preciso dar tempo ao tempo. E às vezes somos imediatistas. Queremos tirar tudo que não presta, mas mal conhecemos aquilo que presta. Então temos que ir devagar. Colher depois, primeiro o joio. Quando ele amadurece, muda de cor. Ou seja, ir retirando esse mal que está em nós. Emmanuel, o grande Emmanuel, diz que Jesus veio para eliminar o pecado. Nós sabemos que não existe pecado, existe equívoco, né? Então Emmanuel diz que Jesus veio para eliminar o pecado, não o pecador. O pecador vai ter que aprender. Um dia ele vai deixar de cometer os seus equívocos. E muitas igrejas pensam ainda na eliminação do pecador, não do pecado, né? Será que aquele que erra vai para o inferno? É absurdo, é tudo absurdo, não faz o menor sentido. Não é a bondade e a justiça de Deus. E quando ele diz queimar, tire o joio e queime, é retirar de nós definitivamente. Aquilo que aprendemos e que concluímos que não é bom, não vamos aceitar de volta. Queimar definitivamente, joga fora, esquece. E o trigo? O trigo ajuntai-o no celeiro. Que celeiro? No coração, na sua vida. Esse é o objetivo. Irmos tirando aos poucos o joio, que só atrapalha, que só nos desvia, para que fiquemos sempre com o trigo. Sem pressa, sem desespero, porque senão arrancamos tudo, mas que fiquemos sempre atentos para identificarmos aquilo que é bom, trigo, e aquilo que não é bom, joio, e aceitarmos aquilo que é bom, o trigo, e deixarmos de lado o joio. Uma parábola de Jesus, aparentemente tão simples, uma historinha. Saiu para semear, alguém foi, jogou o joio. Olha quanta coisa! E nos mostra aquilo que acontece dentro de nós, em todos os instantes. Então, vamos aprender sempre com Jesus, estudando, raciocinando e descobrindo que, em todas as ocasiões, em todos os ensinamentos de Jesus, existe tanta coisa para ser entendida por todos
nós. Espero que tenha ficado claro, né? Mas vamos pensar, vamos meditar sobre isso tudo. Como já deu a hora, vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, nosso mestre maior. Ah, Jesus, você, o divino semeador, que espalha em todos os cantos a semente do trigo, e nós, ainda insistentemente, jogamos no meio do trigo sementes do joio. Ah, chegará um momento em que entenderemos que trigo produz, joio não. Joio só ocupa espaço. Joio não alimenta, joio prejudica. Só que se não estivermos atentos na nossa caminhada, vamos facilmente entender que tudo é uma coisa só, quando na verdade não é. Temos que ter os bons critérios que você deixou nos teus ensinamentos, para que possamos avaliar, deixar de lado o joio e buscarmos tão somente o trigo. Muito obrigado, Jesus, pelos seus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito obrigado a todos. Leninha, Lene Coelho, Elisângela, tanta gente aí, muito obrigado por estarem conosco. Que na semana que vem, gratidão a você, Elisângela, gratidão Áurea, Michel, todos vocês, Landinha, que na semana que vem possamos estar juntos novamente. Mas o mais importante, vamos passar esses dias pensando sobre aquilo que Jesus nos deixou através da parábola do joio e do trigo. Para terminar, Jesus no coração, ele nos ensina. Álcool gel nas mãos, por quê? É tarefa nossa cuidarmos. Porque as coisas não acontecem por acaso. Por isso que ele disse, orai e vigiai, buscai e achareis. Jesus me mostra, mas o álcool gel, quem passa na mão, sou eu. Somos nós, né? Todos nós. Forte abraço, muito obrigado por estarem juntos e que na semana que vem possamos novamente abordar um outro assunto que Jesus nos deixou. Fiquem todos na paz do Mestre. Muito obrigado.